Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai fazer uma descida fascinante, literalmente aos porões da mente humana. Vamos explorar aquele que é o grande ensaio de Sigmund Freud de 1915, simplesmente intitulado O Inconsciente. Olha, isso aqui não é só mais uma teoria abstrata, tá? É uma verdadeira planta arquitetônica que o Freud desenhou para explicar como a nossa mente opera lá nos bastidores, bem longe da nossa percepção diária. É uma jornada que sai daquela superfície iluminada da mente consciente e vai direto para aquele porão sombrio e, francamente, lógico que governa grande parte da nossa vida. Vamos lá? Certo, vamos dar uma olhada na nossa rota de hoje. Passaremos por 5 etapas. 1. As lacunas da consciência. 2. Mapeando a mente. 3. A patrulha de fronteira da repressão. 4. As regras bizarras do inconsciente. E, finalmente, 5. Palavras, coisas e a esquizofrenia. Então, começando pela seção 1, as lacunas da consciência. Aqui a gente já esbarra numa grande questão provocativa. Por que a mente humana esconde segredos de si mesma? Pensa bem, se a mente consciente fosse aquele sistema completinho e perfeito que a gente gosta de imaginar, ela deveria ser capaz de explicar cada medo súbito, cada esquecimento, cada imagem aleatória que surge quando a gente fecha os olhos. Mas a verdade nua e crua é que a mente consciente é só a pontinha do iceberg. Ela é totalmente incapaz de explicar a si mesma de forma isolada. E as provas desse bug no sistema estão por toda parte no nosso dia a dia. Sabe aqueles pensamentos espontâneos que surgem absolutamente do nada? Ou aquele clássico ato falho, o famoso lapso de linguagem onde a gente diz uma palavra querendo dizer outra? Temos também os sonhos, que são narrativas super complexas, criadas sem qualquer esforço consciente. E claro, nos casos clínicos, aquelas fobias e sintomas obsessivos que parecem desafiar qualquer lógica. O ponto que o Freud defende aqui é que essas falhas cotidianas validam, sem sombra de dúvida, a necessidade de um sistema inconsciente. É como se existisse um servidor oculto processando dados nos bastidores para dar algum sentido a essas experiências conscientes que, de outra forma, pareceriam totalmente desconexas, um verdadeiro absurdo. Avançando para a seção 2, mapeando a mente. Freud adota aqui uma perspectiva bem topográfica. Ele desenha a mente como se fossem espaços ou salas distintas, usando algumas siglas fundamentais. Temos o IDS, o inconsciente, que é aquela base oculta e profunda onde moram os nossos impulsos e desejos instintuais mais brutos. Logo acima a gente tem o PCs, o pré-consciente, que funciona quase como uma sala de espera. Ele guarda aqueles pensamentos latentes que não estão na tela principal agora, mas que podem ser acessados facilmente. E bem na superfície, o CS, o consciente, que é essa nossa percepção imediata, a que está atuando neste exato momento para acompanhar essa explicação. Agora, o que é realmente interessante nessa tabela é a diferença na regra de acesso. Notem como o sistema IDS vive em um estado reprimido, rigidamente bloqueado por uma censura estrita. Já o PSIDS e o CIDS são os estados de livre acesso. Mas o Freud debateu muito sobre o que significa essa transição na prática. Quando um pensamento sai lá do inconsciente e vem para o consciente, será que ele mudou fisicamente de lugar na anatomia do cérebro? Ou é só uma mudança de estado funcional, tipo a água virando vapor dentro da mesma panela? Bom, a ciência da época não conseguia preencher essa lacuna anatômica, mas a separação funcional que ele propõe é simplesmente cristalina. Entramos então na seção 3, a patrulha de fronteira da repressão. A jornada de uma ideia tentando cruzar a fronteira da mente é, na verdade, bem dramática. Um ato psíquico nasce como um impulso bruto lá no inconsciente. Imediatamente ele dá de cara com uma primeira censura que é super rigorosa. Imaginem essa censura como um segurança implacável na porta de uma balada. Se o impulso for considerado inaceitável, perigoso ou doloroso demais, ele é sumariamente barrado, rejeitado, reprimido de vez, sem chance de entrar no pré-consciente. E detalhe, se ele conseguir passar por esse primeiro segurança, ainda vai ter que encarar uma segunda inspeção antes de atingir a clareza total lá na consciência. Só que reprimir algo não é um evento que acontece uma vez só e acabou, é um esforço contínuo. É aqui que entra a economia da mente com o conceito de contra-investimento, ou antiquétesis. Pense nisso como um orçamento contínuo de segurança. O sistema pré-consciente precisa gastar energia mental o tempo todo para manter aquele muro de fronteira de pé contra os impulsos do inconsciente. Afinal, eles estão sempre tentando escapar do porão, é uma verdadeira guerra invisível consumindo a nossa energia 24 horas por dia. E quando esse muro dá uma frachejada ou a energia oscila, o material reprimido acaba vazando, muitas vezes disfarçado de fobias irracionais ou crises extremas de ansiedade. Seguindo para a seção 4. As regras bizarras do inconsciente. O ponto crucial aqui é entender como esses processos são literalmente alienígenas quando comparados à nossa vivência diária. No inconsciente, existe a atemporalidade, ou seja, um trauma ou desejo de 20 anos atrás tem exatamente a mesma intensidade de algo que aconteceu ontem. O tempo não passa.
Existe também a ausência de contradição. Dá para sentir um amor profundo e um ódio mortal pela mesma pessoa e os dois sentimentos convivem ali pacificamente, sem atrito. A gente vê também uma enorme mobilidade de energia, o que significa que a carga emocional de uma ideia pode simplesmente pular para outra ou juntar várias ideias numa única imagem bizarra. E por fim, esse sistema é governado unicamente pelo princípio do prazer, sendo totalmente cego e até desinteressado pela realidade do mundo lá fora. O contraste entre os dois sistemas de energia mental é gigantesco. O processo primário, que rege o inconsciente, tem uma energia livre e selvagem, saltando de forma fluida de uma ideia para outra em busca de prazer imediato. Sabe aquelas imagens malucas e mutáveis que a gente vivencia nos sonhos? É exatamente esse processo em ação. Por outro lado, o processo secundário, que pertence à mente consciente e pré-consciente, ele amarra e estrutura essa energia. É ele que permite a gente raciocinar, planejar o futuro, suportar o adiamento de uma recompensa e, claro, usar a lógica para conseguir se comunicar. O que nos leva à nossa última parte. Seção 5, palavras, coisas e a esquizofrenia. Esse caso clínico relatado pelo Victor Taussky, que era um colega do Freud, é fascinante e trágico ao mesmo tempo. Ele tinha uma paciente com esquizofrenia inicial que estava num sofrimento profundo por causa do namorado, e ela descrevia a situação de um jeito bem confuso. Ela dizia que ele era um virador de olhos e que agora ele tinha virado os olhos dela. Essa anedota meio bizarra revela de forma muito profunda como uma mente angustiada que está entrando em colapso passa a processar a realidade externa. O que acontecia com essa paciente é o que Freud e Taussky chamaram de linguagem de órgão. Vejam só, o conceito abstrato de ter sido enganada, de ter sido manipulada por um hipócrita, se tornou tão insuportável que o sistema mental dela traduziu isso de forma literal para uma sensação no próprio corpo. O movimento abstrato de alguém virar a cabeça em uma decepção se materializou na sensação física e assustadora de ter os próprios olhos literalmente virados dentro do crânio. É o conceito abstrato regredindo de forma violenta para o concreto, para o corporal. Isso ilustra de forma brilhante a planta linguística definitiva que o Freud nos entrega. Para ele, uma ideia madura, plenamente consciente, é feita de dois componentes que não se separam. Primeiro, a representação de coisa, que é aquele resíduo visual, a memória bruta e inconsciente do objeto. E segundo, a representação de palavra, que é a linguagem, o termo abstrato conectado àquela coisa lá no pré-consciente. O que define que uma ideia é de fato inconsciente é justamente o fato dela ser apenas a coisa, totalmente despida de palavras. A repressão atua exatamente aí, cortando o fio, a conexão entre a coisa e a palavra. Clinicamente, o impacto disso é avassalador. Na dinâmica da esquizofrenia que o Freud descreve, o paciente passa por uma retirada brutal da sua energia mental em relação aos objetos reais do mundo. Ele simplesmente desiste das coisas. Mas, numa tentativa desesperada de se curar, de manter alguma ponte com a realidade, a mente passa a se agarrar unicamente às palavras. O resultado é um sintoma doloroso e muito confuso, onde o paciente manipula a linguagem como se fosse um cirurgião, criando jogos e falhas linguísticas estruturais. Ele passa a tratar as palavras e as expressões abstratas como se fossem coisas reais, sólidas, tangíveis, com as quais ele pode interagir. O que nos traz, enfim, a esta reflexão final e bem incômoda. Nós exploramos os mecanismos de defesa, as censuras e a loucura do processo primário. Esse mapa, desenhado lá em 1915, mostra que a nossa mente abriga um continente imenso, irracional e totalmente governado por desejos primitivos. Então, se um sistema alienígena e atemporal, completamente imune à nossa lógica, dita silenciosamente os impulsos humanos a partir do porão escuro da psique, fica no ar a pergunta: quem está realmente no controle das nossas ações? Essa é a grande provocação que a descoberta do inconsciente nos deixa. Que essa reflexão alimente a nossa busca contínua para entender o que de fato guia essa máquina complexa que é o ser humano.